Você se acha melhor que alguém? Mais inteligente, mais espiritual, mais correto, mais justo? Você olha para certas pessoas e pensa, eu nunca faria isso. Eu jamais cairia tão baixo. Eu sou diferente. Você já pensou assim? Mas há algo que você não sabe. Algo que Santa Francisca Romana viu que vai te deixar sem palavras. O anjo mais glorioso que já existiu pensava exatamente como você. Ele era perfeito, brilhante, poderoso, o mais próximo de Deus entre todos os anjos criados. Seu nome, em um único instante, era Lúcifer. Um único pensamento de orgulho o transformou no ser mais miserável da criação. Santa Francisca Romana viu isso. Ela foi arrebatada ao além. Passou anos tendo visões detalhadas da queda dos anjos, da estrutura do inferno, dos tormentos eternos, guiada por um arcanjo, acompanhada pelo seu anjo da guarda que se tornou visível e descreveu cada detalhe ao seu confessor, que documentou tudo meticulosamente. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Suas revelações sobre o orgulho e a soberba ficaram guardadas por quase 600 anos, mantidas em tratados especializados, estudadas apenas por teólogos. Até agora. Pare tudo agora mesmo, porque o que você vai descobrir nos próximos 20 minutos vai mudar completamente a forma como você vê a si mesmo. E a sétima revelação é tão aterrorizante que você vai verificar sua alma imediatamente depois de ouvir. Os próximos 20 minutos podem salvar você do mesmo destino de Lúcifer. Literalmente. Nos comentários, escreva agora: Jesus, livra-me do orgulho. É importante fazer isso antes de continuar. E se você conhece alguém orgulhoso, alguém que se acha melhor que os outros, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Ela precisa ouvir isso antes que seja tarde demais. Santa Francisca Romana viu exatamente o que o orgulho faz com a alma. E não foi o que você imagina. Primeira revelação. Lúcifer era um... Você sabe o que é um serafim? É o mais alto dos 9 coros angélicos. O mais próximo de Deus, o mais brilhante, o mais poderoso. Os serafins são puro fogo de amor divino. Eles veem a face de Deus diretamente. Eles cantam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Lúcifer era o mais glorioso de todos os serafins. O mais belo, o mais inteligente, o mais perfeito. Seu nome significava portador de luz, porque ele irradiava a glória de Deus de forma incomparável. Francisca viu isso em suas visões. Ela viu a criação dos anjos. Viu como Deus os formou em 9 hierarquias gloriosas e viu Lúcifer no topo, resplandecente, magnífico, perfeito. Ele tinha tudo, absolutamente tudo. A presença de Deus, o amor de Deus, a glória de Deus, o poder que só Deus pode dar. Mas então aconteceu algo. Lúcifer olhou para si mesmo e, em vez de ver a glória de Deus refletida nele, ele viu apenas a si mesmo. Ele pensou: eu sou magnífico, eu sou poderoso, eu sou glorioso. Por que eu preciso de Deus? Por que eu devo servir? Eu posso ser como Deus. Eu devo ser como Deus. Francisca viu esse momento. O momento exato em que o orgulho nasceu no coração de Lúcifer. Um único pensamento, uma única escolha. E em um instante, o anjo mais glorioso se transformou no demônio mais miserável. Seu confessor documentou: Lúcifer, que quis ser igual a Deus no céu, é o monarca do inferno, mas é um monarca acorrentado e o mais infeliz de todos. Você entende o que isso significa? Significa que o orgulho não é um pecado pequeno, não é uma fraqueza de caráter, não é apenas autoestima exagerada. O orgulho foi o pecado que transformou um anjo em demônio, e ele está tentando fazer a mesma coisa com você. Segunda revelação: 1/3 dos anjos caiu. Mas Lúcifer não caiu sozinho. Francisca viu isso claramente. Ela viu a revolta no céu, a batalha angélica, a queda. E o que ela descobriu?
é chocante. Um terço de todos os anjos escolheu seguir Lúcifer. Um terço. Não foram poucos, não foi uma minoria insignificante. Foi um terço de todos os anjos que Deus havia criado. Anjos perfeitos, santos, gloriosos, na presença de Deus. E mesmo assim, escolheram o orgulho. Por quê? Porque Lúcifer era convincente, ele era brilhante, ele era persuasivo. Ele disse aos outros anjos: por que devemos servir? Somos magníficos, somos poderosos, merecemos mais. E muitos acreditaram. Mas aqui está algo que Francisca viu que poucos sabem. Nem todos os anjos que caíram fizeram isso da mesma forma. Houve anjos que abraçaram a causa de Lúcifer com alegria, com entusiasmo, com convicção total. Esses foram precipitados diretamente no inferno, no fundo do abismo, e nunca mais saem de lá. Mas houve outros anjos que ficaram neutros. Eles não apoiaram Deus claramente, mas também não apoiaram Lúcifer abertamente. Eles ficaram em cima do muro, covardemente, esperando para ver quem venceria. E sabe o que Deus fez com esses anjos neutros? Ele os condenou também. Francisca viu que esses anjos foram lançados parte no ar e parte na terra. Eles não foram para o inferno imediatamente, mas estão condenados. E até o dia do julgamento final, eles vagam pelo mundo tentando destruir você. Os demônios do ar que causam tempestades, que empestam o ambiente espiritual, que fazem você desconfiar de Deus, e os demônios da terra que te tentam diretamente, que te atacam nos momentos fracos, que te inspiram orgulho. Eles estão aqui, agora, ao seu redor. E todos começaram com o mesmo pecado que começou com Lúcifer: orgulho. Talvez você esteja pensando: mas eu não sou orgulhoso como Lúcifer, eu não quero ser Deus. Mas espere, porque a próxima revelação vai te mostrar que o orgulho em você é mais parecido com o de Lúcifer do que você imagina. Terceira revelação: os 7 disfarces do orgulho. Francisca viu uma vasta prisão no inferno. Os habitantes eram muito numerosos, e lhe foi dito que eram os soberbos, os orgulhosos. Mas aqui está o que é crucial. Esse cárcere era dividido em vários lugares. Cada família de orgulhosos, como ela descreveu, tinha sua própria pena particular. Porque há diferentes tipos de orgulho, diferentes disfarces, diferentes máscaras, e você pode ter um deles sem nem perceber. O primeiro tipo: os ambiciosos. Francisca viu que eram aqueles que os demônios mais desprezavam. Quanto mais ávidos de honras durante a vida, tanto mais saciados de opróbrios e confusão no inferno. Você quer reconhecimento? Quer ser admirado? Quer que todos vejam o quanto você é especial? Esse é o orgulho de Lúcifer, disfarçado de ambição. O segundo tipo: os que desprezam os outros. Você olha para certas pessoas e pensa: eu nunca seria como elas. Eu sou melhor, mais santo, mais correto. Esse é o orgulho dos fariseus. E Francisca viu onde eles terminam. O terceiro tipo: os que não aceitam correção. Quando alguém te aponta um erro, você fica irritado, defensivo, você imediatamente justifica ou ataca de volta. Esse é o orgulho que impede você de crescer, de se humilhar, de reconhecer que precisa mudar. O quarto tipo: os que se acham autossuficientes. Você acha que consegue sozinho, que não precisa de ajuda, que sua espiritualidade depende só de você? Esse é o orgulho sutil, perigoso, porque você nem percebe que está rejeitando a graça de Deus. O quinto tipo: os que julgam constantemente. Você vê o pecado dos outros, mas ignora o seu. Você critica todos, mas se desculpa sempre. Esse orgulho te cega, te faz ver o cisco no olho do próximo, enquanto ignora a trave no seu. O sexto tipo: os que se ofendem facilmente. Qualquer crítica te magoa, qualquer piada te irrita, você guarda rancor por dias. Esse é o orgulho ferido, o ego inflado que não suporta ser tocado. O sétimo tipo: o pior de todos: o orgulho espiritual. Você se acha santo,
mais próximo de Deus que os outros, mais iluminado, mais puro, e por causa disso você despreza secretamente quem não está no seu nível. Esse foi exatamente o orgulho de Lúcifer. Ele era o mais santo e achou que merecia mais. Francisca viu isso claramente. Cada tipo de orgulhoso tinha seu próprio lugar no inferno, sua própria tortura específica. Mas havia um castigo comum a todos, e esse castigo é tão horrível que você precisa ouvir. Quarta revelação: o leão de bronze incandescente. No meio da prisão dos orgulhosos, Francisca viu algo aterrorizante. Um enorme leão de bronze incandescente. Não era um leão de verdade. Era uma máquina de tortura. Uma escultura gigantesca de bronze aquecida ao extremo pelo fogo do inferno. E esse leão tinha detalhes específicos que ela descreveu. Sua goela estava voltada para cima, largamente aberta, com mandíbulas armadas, com várias navalhas afiadas. Imagine um leão de bronze, do tamanho de uma casa, com a boca aberta para o alto, e dentro da boca, navalhas afiadas como lâminas de barbear. Mas não para aí. Seu ventre era um antro de serpentes e outros bichos venenosos. Dentro do corpo desse leão de bronze havia serpentes reais, venenosas, furiosas, esperando. E o orifício de saída na parte traseira do leão era armado com navalhas ardentes horrivelmente afiadas. Agora escute o que acontecia. Os demônios encarregados de atormentar os orgulhosos pegavam essas almas e as lançavam ao ar. Elas caíam na goela do leão. Ao cair, eram dilaceradas pelas navalhas da boca, quase divididas ao meio. Depois, passavam pela garganta do monstro e caíam nas largas entranhas, no meio das serpentes que pululavam naquele lugar infecto. As serpentes se lançavam sobre elas com raiva infernal, mordendo, injetando veneno que não mata, mas tortura eternamente. E então, a alma deslizava para a parte traseira, onde os demônios as pegavam com alicates ardentes e as puxavam violentamente para fora, através das navalhas afiadas que guarneciam a abertura traseira. Imagine a dor. As navalhas rasgando a carne ao sair, os alicates ardentes queimando, as serpentes ainda presas, mordendo. E então sabe o que acontecia? Os demônios recomeçavam tudo de novo. Lançavam a alma ao ar. Ela caía na goela, passava pelas navalhas, caía nas serpentes. Era puxada pelas navalhas traseiras. De novo, sem parar. E de novo, sem descanso, sem fim. E essas almas, irritadas e enraivecidas por esses horríveis tormentos, uivavam de maneira medonha e proferiam blasfêmias assustadoras. Os demônios gritavam para elas: uivai, soberbos malditos, durante muito tempo na terra travaram guerra contra vosso Criador. Tem agora muita razão de se desesperar, porque a infelicidade de vocês nunca acabará. Francisca viu isso, ouviu os gritos, sentiu o horror, e seu confessor documentou cada detalhe. Isso não é especulação teológica, é testemunho ocular aprovado pela Igreja. O orgulho não é brincadeira. O orgulho não é apenas um defeito de personalidade. O orgulho te leva para o leão de bronze incandescente, para sempre. Mas talvez você esteja pensando: eu não tenho um orgulho tão grande. Eu não sou como Lúcifer. Então ouça a próxima revelação. Porque Francisca viu como o orgulho cresce sem você perceber. Quinta revelação: como o orgulho te transforma sem você saber. Francisca tinha um dom extraordinário. Quando ela era tentada, ela sabia exatamente qual demônio estava tentando ela. Pela natureza da tentação, pela violência da tentação. Ela identificava de que altura o anjo tentador havia caído e a que hierarquia pertencera. Se era um querubim caído, a tentação era de um tipo. Se era um trono caído, de outro tipo. Se era um serafim caído, de outro. Isso significa que ela tinha discernimento sobrenatural dos espíritos. E o que ela descobriu sobre o orgulho vai te chocar.
Quando os demônios querem te derrubar, eles seguem uma sequência específica. Primeiro, os demônios do ar enfraquecem você. Criam circunstâncias difíceis, fazem você desconfiar de Deus. Depois, quando você está enfraquecido pela desconfiança, os demônios da terra inspiram o orgulho. Você fica irritado com Deus. Por que Deus permite isso comigo? Por que minha vida é assim? Eu mereço melhor. Esse orgulho te enfraquece ainda mais. E quando você está enfraquecido pelo orgulho, os demônios da carne atacam. Pecados sexuais, impureza, coisas que você nunca imaginaria fazer antes. E quando esses te enfraquecem ainda mais, vêm os demônios do dinheiro, avareza, ganância, apego material. E finalmente, quando você está completamente enfraquecido, chegam os demônios da idolatria. Você coloca sua fé em qualquer coisa exceto em Deus. Magia, espiritismo, superstições. E aí está completa a destruição. Tudo começou com orgulho, um pequeno orgulho, uma pequena irritação com Deus, uma pequena ideia de que você merece melhor. E esse pequeno orgulho abriu a porta para todos os outros pecados. Francisca viu isso acontecer milhares de vezes. A sequência é sempre a mesma: desconfiança, orgulho, impureza, avareza, idolatria. De precipício em precipício até o fundo do abismo. E você acha que está controlando, que é só um pouco de orgulho, que não é tão grave, mas enquanto você pensa isso, a transformação já começou. Você está se tornando como Lúcifer, a escolha. E quando você perceber, será tarde demais. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like agora. Isso não é sobre números. É sobre fazer essas verdades alcançarem mais católicos que estão se transformando em orgulhosos sem perceber. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu preciso te pedir para se inscrever agora. Porque esse tipo de conteúdo, revelações autênticas de santos que expõem os pecados ocultos, está cada vez mais raro. A maioria dos canais católicos evita falar de inferno, de pecado, de julgamento, mas aqui você vai encontrar a verdade completa, sem suavizar, sem negociar. Inscreva-se para não perder essas verdades que podem salvar sua alma. Agora, volte sua atenção completamente, porque a próxima revelação é sobre você especificamente. Sexta revelação: por que Deus odeia o orgulho mais que outros pecados? Você sabia que Deus odeia o orgulho de forma especial? Não é apenas mais um pecado na lista, não é equivalente a todos os outros. O orgulho é diferente. Por quê? Porque o orgulho foi o primeiro pecado, o pecado original dos anjos. Antes de haver mentira, havia orgulho. Antes de haver inveja, havia orgulho. Antes de haver qualquer outro pecado, havia orgulho. O orgulho é a raiz, a fonte, a origem de todo mal. E mais importante, o orgulho ataca diretamente a Deus. Quando você peca com luxúria, você está cedendo à fraqueza da carne. É terrível, mas é fraqueza. Quando você peca com avareza, você está amando coisas criadas mais que o Criador. É grave, mas ainda está lidando com coisas. Mas quando você peca com orgulho, você está atacando a própria essência de Deus. Você está dizendo: eu sou melhor, eu sei mais, eu mereço mais, eu não preciso de você. É uma rebelião direta, pessoal, intencional. E por isso Deus estabeleceu Lúcifer, o príncipe do orgulho, como o rei dos demônios e de todos os condenados. O orgulho lidera. O orgulho governa. O orgulho está no comando de toda a estrutura do mal. Francisca viu isso claramente. Lúcifer no fundo do inferno inferior, acorrentado, sofrendo mais do que todos, e sua palavra é lei entre os demônios. Os próprios demônios têm medo de ofender o imenso orgulho dele. Você entende a ironia? Lúcifer caiu por orgulho. E agora ele sofre eternamente, de orgulho ferido.
Ele não pode suportar que Deus tenha vencido, que ele, o mais glorioso dos anjos, esteja acorrentado no fundo do abismo. Seu orgulho o tortura mais do que as próprias chamas. E ele quer fazer o mesmo com você. Ele quer te preencher de orgulho, te fazer achar que você é especial, melhor, diferente. Para que você cair, quando você for julgado, quando você perceber que estava errado, o orgulho ferido te torture eternamente. Imagine isso. Você passa a vida inteira achando que é melhor que os outros, mais santo, mais correto, mais próximo de Deus. E então você morre. E no julgamento você vê verdade. Você vê cada momento de orgulho, cada pensamento de superioridade, cada vez que você desprezou alguém secretamente. E você percebe, eu não era melhor. Eu era pior, porque eu era orgulhoso. E agora é tarde demais para mudar, tarde demais para se humilhar, tarde demais para pedir perdão. E seu orgulho ferido te tortura para sempre. Não deixe isso acontecer com você. Sétima revelação: como matar o orgulho antes que ele mate você. Agora, a revelação final, a mais importante de todas. Como você mata o orgulho? Porque depois de ouvir tudo isso, você pode estar aterrorizado. E com razão. Mas Francisca também viu a solução. Ela via os anjos da guarda das pessoas. Ela conversava com eles. Ela via como eles lutavam contra os demônios do orgulho. E ela descobriu o segredo. O orgulho morre quando você se humilha voluntariamente, não quando a vida te humilha, não quando você é forçado, não quando você não tem escolha, mas quando você escolhe a humilhação. Quando você reconhece que não é melhor que ninguém, que você é pecador como todos, que você precisa de misericórdia como qualquer um. Francisca viu que cada vez que uma pessoa se humilhava verdadeiramente, os demônios sofriam terrivelmente. Eles odeiam a humildade mais do que qualquer coisa, porque a humildade é o oposto exato do pecado deles. E quando você se humilha, você está infligindo neles uma tortura que é pior do que as chamas do inferno. Então, como você faz isso praticamente? Primeira ação: confesse seu orgulho. Vá a um padre nesta semana e diga: Padre, eu tenho orgulho. Eu me acho melhor que os outros. Eu julgo, eu desprezo, eu não aceito correção. Diga tudo, sem suavizar, sem justificar. Segunda ação: aceite correção com gratidão. Da próxima vez que alguém apontar um erro seu, não se defenda, não se justifique. Diga: você está certo, obrigado por me corrigir, eu vou mudar. Mesmo que doa, mesmo que seu orgulho grite por dentro. Terceira ação: sirva quem você despreza. Há alguém que você olha de cima? Alguém que você acha inferior? Vá servir essa pessoa, praticamente, concretamente. Ajude-a, ouça-a, honre-a. Mate seu orgulho fazendo exatamente o que seu orgulho odeia. Quarta ação: peça perdão a quem você ofendeu. Há alguém que você tratou mal por orgulho? Alguém que você desprezou, julgou, criticou? Vá até essa pessoa e peça perdão. Humilhe-se. Reconheça que você estava errado. Quinta ação: reze todos os dias. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Ore isso todos os dias, várias vezes, até que se torne verdade. Francisca disse ao seu confessor: os demônios sofrem mais vendo o bem que praticam os santos do que sofrendo as chamas do inferno. Cada vez que você pratica humildade, você está torturando os demônios. Cada vez que você se humilha, você está vencendo Lúcifer. Cada vez que você reconhece sua pequenez, você está destruindo o pecado que destruiu o anjo mais glorioso. Não espere até amanhã. Não negocie com seu orgulho. Mate-o hoje, antes que ele mate você. Agora você sabe o que Santa Francisca Romana viu sobre o orgulho. Você conhece a queda de Lúcifer, os 7 disfarces do orgulho, o leão de bronze incandescente, como o orgulho te transforma, porque Deus o odeia, como matá-lo antes que seja tarde. E isso muda tudo.
Francisca disse ao seu confessor: o orgulho é a raiz de todos os males. Quem guarda orgulho no coração está guardando Lúcifer. Confesse-se, recomece. Não importa quanto orgulho você tem, não importa há quanto tempo está nesse pecado. Hoje pode ser o dia da sua humilhação salvadora. Como está escrito na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Hoje, antes de dormir, ajoelhe-se, literalmente ajoelhe no chão, e diga a Deus: eu não sou nada, eu preciso de tua misericórdia, eu não sou melhor que ninguém, e marque uma confissão para esta semana. Nos comentários escreva: vou matar meu orgulho. Não está sozinho nesta jornada. Se este conteúdo mudou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir, especialmente com alguém orgulhoso. Pode salvar a alma dessa pessoa. Se ainda não é inscrito, junte-se a esta comunidade. Aqui você encontrará mais verdades que matam pecados antes que pecados matem almas. Santa Francisca Romana intercede por você. Até o próximo vídeo.